Olá, olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à TVD News, hoje, segunda-feira, 10h30 da noite. Eu agradeço a todos vocês por nos deixar entrar na casa de vocês. Quero agradecer também a TV aberta no Paraná, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1. Hoje nós temos o prazer de receber novamente o Dr. Jeffrey Cicchini, ele que é mestre em Direito, especialista em Direito Penal e Processo Penal e advogado do tenente-coronel envolvido num suposto golpe. Boa noite, advogado. Boa noite, Camila. Prazer imenso estar aqui de novo. Peço desculpa pela minha voz, eu tô meio fanho hoje, que eu tô um pouco resfriado, mas acho que é possível me compreender. Obrigado de novo pelo convite. Uma ótima semana a todos. Doutor, eu gostaria de começar falando sobre o seu cliente, Tenente Coronel Azevedo. Qual a situação dele? O Azevedo está preso. Está preso preventivamente, aguardando o julgamento para recebimento ou não da denúncia dele. É aquela sessão que foi televisionada no caso do Bolsonaro. No caso do Azevedo, haverá aquela sessão também no dia 21 de maio. Estamos aguardando aquela sessão, porque lá vamos insistir na liberdade do Azevedo, porque não há prova alguma de envolvimento dele nos fatos que estão a ele imputando. Doutor, muito se fala que foi programado ali para tirar a vida do ministro, dono do Brasil, mas isso não é comprovado. E mesmo que se houvesse um planejamento, uma intenção, a partir de que momento no Brasil começou a ser crime a intenção ou um planejamento? Então, a intenção e planejamento não é ainda crime no Brasil, salvo nesse processo. Não existe nenhum outro processo no Brasil que a cogitação, ou aquilo que nós chamamos de preparação, configura crime. Eles inventaram isso para tentar sustentar uma tentativa de golpe. E não é possível. Tentativa está muito longe da cogitação e a preparação. Tentativa é puxar o gatilho. Então veja, Camila, se eu aponto um revólver para alguém, não é tentativa de homicídio. Eu quero matar a pessoa. Eu aponto o revólver para essa pessoa. Ainda não é tentativa de homicídio, é só ameaça. Tentativa de homicídio só depois que eu puxar o gatilho desse revólver. Se eu errar o tiro, tentativa de homicídio. Se eu acertar, mas essa pessoa for socorrida e não morrer, tentativa de homicídio. Se eu acertar e matar, homicídio consumado. Então veja, para que se fale em tentativa de golpe, Camila, não basta vontade de golpe. Ainda que diga, eles queriam golpe, veja só. Ainda não há prova nesse sentido. Mas ainda que se conclua, eles queriam golpe. Para que seja tentativa, tem que ter início dos atos de execução. Quais foram os inícios dos atos de execução? Alguém puxou algum gatilho? Um batom é início do ato de execução? Jogar uma pedra num vidro é início de ato de execução? Claro que não. É aquilo que a gente chama de crime impossível. Era impossível tentar o golpe. Era um domingo, era recesso, não tinha arma, entende? Então, ainda que conclua que se queria golpe, o que é uma grande ilusão, mas esse golpe não era possível, é um crime impossível. Então, juridicamente, há muitas falhas nesse caso e os ministros do STF sabem que juridicamente não há tentativa do golpe, mas é a forma que eles estão encontrando para perseguir opositores políticos. Doutor, a Débora foi solta entre aspas. Ela ainda está aguardando julgamento. O que vai acontecer com a Débora se tiver mais votos a favor da prisão dela? Ou ela fica solta, acaba ficando em domiciliar mesmo, ou ela volta para a cadeia? Então, Camila, isso é um assunto que dói o coração. Tem muita gente achando que a Débora está em liberdade. O problema da Débora está resolvido. Não. A Débora está em uma prisão domiciliar temporária. Por pouco tempo, a Débora, da forma como está caminhando esse processo, permanecerá com a família. Por quê? Essa liberdade da Débora, nós chamamos de
conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar. O que significa isso? Durante o processo, admite-se a prisão domiciliar da mulher que tem filho menor de 12 anos. Só que, se condenada em definitivo, inicia o cumprimento de pena. E se aplica aquilo que nós chamamos de lei de execução penal. E durante a execução de pena, porque condenado em definitivo, não tem essa prisão domiciliar para mulher com filho menor de 12 anos. Então, esse direito da Débora de estar presa em domiciliar por ter filho menor de 12 anos, só até a sentença em definitivo desse processo. Ser condenada em definitivo, volta para a penitenciária. Então, o Fux pediu vista. Já se passaram uns 10 dias do pedido de vista do Fux, ele teria 90 para devolver esse processo. Quando o Fux devolver esse processo, havendo julgamento em definitivo e tendo a Débora sido condenada a pena superior a 8 anos, porque no Brasil qualquer pena superior a 8 anos é prisão fechado, né? Regime fechado. Se a pena dela passar de 8 anos, e já está em 14, né? Ela volta para a penitenciária. Por isso, Camila, que a anistia é a única medida justa aqui. Então, ela precisa realmente da anistia, não é como nós estamos falando, Débora está solta, Débora já está com a família. Ela corre, sim, o risco de voltar para a prisão. Na sua experiência, doutor, defendendo um tenente-coronel que nem no lugar dos fatos estava, né? Estava com a família em outro estado, quais são as expectativas? A expectativa ela é muito pequena. Infelizmente, eu digo para vocês que a Débora vai voltar para a penitenciária, nesse formato, né? Porque, infelizmente, hoje você não tem 3 poderes no Brasil. Você tem somente um poder no Brasil, que é o STF. Teríamos 3 poderes se os poderes fossem independentes. Mas os poderes não são independentes. Quem manda no Brasil se chama a Suprema Corte. Veja, havendo anistia, Camila, anistia é uma lei. O Congresso Nacional, que é o povo, anistia alguém. É uma lei que concede perdão. É aquilo que nós chamamos de extinção da punibilidade. Acaba os efeitos penais, acaba direito penal. É o perdão. Havendo a lei da anistia, o STF pode, mediante provocação do PGR, do Advogado-Geral da União, da Defensoria Pública da União, o STF pode declarar essa lei da anistia inconstitucional. E essa lei da anistia não valeria por nada. Então, veja, o STF fala por último. Deve haver uma reforma no sistema judicial brasileiro, porque o formato que se tem atualmente é um formato que privilegia só o Poder Judiciário. O Poder Judiciário fala por último, decide por último, e não há como contestar e a quem recorrer. Então vejo que a liberdade da Débora é temporária e a anistia me parece ser a única solução, mas também não é uma solução definitiva. Ou seja, doutor, nós estamos 100% nas mãos de um judiciário que não foi eleito, mas está agindo politicamente, é isso? O Brasil está literalmente nas mãos de 11 pessoas que não foram eleitas pelo povo. Por isso eu digo, o Brasil não é uma democracia efetiva, porque não há 3 poderes. É um país de um único poder, onde 11 ministros que não foram eleitos mandam no povo. O poder não emana do povo no Brasil. O poder emana de 11 ministros, porque eles falam por último, depois do povo, e não há como recorrer da decisão deles. Doutor, o senhor é doutorando também na área criminal, certo? Sim, senhora. Em toda a sua experiência de graduação, pós-mestrado e agora doutorado, já viu na história algo desse tipo? Olha só, Camila, eu fiz uma pesquisa recentemente. Teve algo parecido em 1800 na Inglaterra, em que a vítima foi o juiz. É a última vez na história do mundo que se viu a vítima, ou a suposta vítima, ser o juiz da causa. Em 1800 na Inglaterra. Depois disso, nunca mais se viu. Nem na China, nem na Coreia do Norte, nem na Venezuela.
O que estamos vivendo no Brasil hoje é um processo que não existe e não existiu nada igual nas maiores ditaduras do mundo, Camila. Inclusive, doutor, nós temos também o caso de uma missionária psicóloga que estava fazendo estudo de campo. Ela é do Nordeste, estava no Brasil, não, no Brasil, em Brasília, fazendo estudo de campo. Ela foi presa, foi comprovado que ela não tinha nada a ver com aquilo, e agora ela está com a mesma liberdade da Débora, de tornozeleira eletrônica. No caso dessa senhora, ela também pode voltar à cadeia? Então, eu não sei qual é o motivo da liberdade dela. Se for por ter filho menor de 12 anos, sim. Porque saindo a sentença. Pressão das redes. Vindo uma sentença em definitiva, aí se inicia a execução de pena. E a lei de execução de pena, que a gente chama lei de execuções penais, não garante esse direito à mulher com filho menor de 12 anos ser presa domiciliarmente. Então ela volta para a penitenciária. Infelizmente. Ou seja, até uma pessoa que estava fazendo um estudo de campo... Não, isso é ridículo, né? Isso é ridículo, é uma aberração jurídica, né? Então, veja, nós estamos discutindo aqui o direito de alguém que sequer deveria ter sido processado. Né? Nós estamos pedindo, olha só, nós estamos implorando para que se aplique a prisão domiciliar para uma pessoa que sequer praticou um crime, sequer deveria ter sido processada. O crime da Débora, para quem entende que ela praticou um crime, porque eu entendo que aquilo não é crime, por ser insignificante, tá? É princípio da insignificância que a gente fala, aquilo não é crime. Mas para quem entende que Débora praticou um crime, aquilo seria crime ambiental de pichação, que eu entendo que não é nem esse crime, porque batom não é pichar, batom sai com a mão, sai com saliva. Entende? Água e sabão, diferente de uma pichação. Pichação você tem que pintar em cima, tem que lixar, dá mais trabalho para limpar, por isso que é crime ambiental. Então, é absurdo. Essa mulher que estava lá fazendo o estudo, eu pergunto, ela quebrou alguma coisa? Ela pichou alguma coisa? A mulher estava no lugar. Você tem pipoqueiro preso, você tem vendedor de picolé preso. Essa gente que está conduzindo esse processo dessa forma, e eu falo essa gente, Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, isso é crime contra a humanidade. Isso que estão fazendo com essas pessoas é crime de guerra contra a humanidade. É absurdo, é aberrante, nunca se viu, nunca se verá. Isso tem que ir para os anais da história do mundo. Daqui 2000 anos vai se falar disso, de tão grave que é. Doutor, eu ia falar a respeito de 2 vídeos que o senhor colocou no seu Instagram, mas o senhor falou que isso é crime contra a humanidade. Por que o Tribunal Penal de Haia não faz nada? É porque, infelizmente, esses tribunais não servem para nada, Camila. É só para inglês ver. Porque existe uma coisa que esses tribunais respeitam, que é a soberania de um país. Então ninguém invade a soberania de um país. O que tem que fazer é exatamente o que o Donald Trump está fazendo. Processar o CPF do Alexandre de Moraes. Você não pode fazer nada contra o Brasil, porque existe respeito à soberania. Ah, mas tribunais internacionais punem o Brasil. Não punem. Não existe legislação em tratados e convenções internacionais a punir o Brasil. O que pode acontecer é um desgaste à imagem do Brasil perante a comunidade estrangeira. Vai trazer empecilhos em negociações comerciais. O Brasil pode ser isolado comercialmente, porque não é um país seguro juridicamente para investimento. É tudo que pode trazer de prejuízo. Ou seja, ninguém vai entrar aqui e acabar com isso. Entende? Então não fazem nada porque não tem como fazer. Não querem fazer, não querem intervir na soberania de um país. O mundo olha para isso como um problema político interno. É grave o que está acontecendo. É grave e não há muito o que se fazer. Não dá para esperar de organismos internacionais que resolvam o nosso problema. Nosso problema é problema de urna. O problema no Brasil é na urna mesmo. O senhor falou do Trump. No seu perfil tem um vídeo escrito: Trump iniciou sua ofensiva contra os ditadores da América Latina. O senhor pode falar um pouquinho o que o Trump começou a fazer e se existem formas reais de estar punindo o que está acontecendo no Brasil? Veja que o Trump, ele formou um time que é um time que historicamente combate ditaduras.
é um dos secretários de Estado do Trump, que é o nosso ministro aqui, equiparado a ministro, lá eles chamam de secretário de Estado. É um cubano que os seus discursos, historicamente, ele foi a Senado, né, ele era um senador, e que combate totalitarismo da América Latina. Então, quando o Trump coloca essas pessoas do seu lado, né, tem uma deputada que também é cubana, que combate o totalitarismo da América Latina, quando ele se cerca dessas pessoas e coloca essas pessoas nos principais cargos estratégicos do governo, é um recado para a América Latina. Ó, eu estou alinhado, né, com o discurso dessas pessoas e essa é a nossa missão. E veja que uma das principais medidas iniciais dele foi o processo contra o Alexandre de Moraes. Você imagina só um presidente dos Estados Unidos no primeiro semestre de governo, ele processar um ministro do STF do Brasil. Significa que isso é algo muito importante para ele, porque falta tempo para um chefe do Poder Executivo no seu primeiro semestre de mandato. Veja, é desgastante o primeiro semestre. Ele vai dar passos dos assuntos que são mais caros a ele, mais importantes a ele. Então, quando eu digo que ele iniciou essa ofensiva contra ditadores da América Latina, é porque ele iniciou. Quando ele entra com processo no CPF do Alexandre de Moraes, e veja que ele faz no CPF do Moraes, porque ele sabe que ele não pode atentar contra a soberania nacional brasileira, porque senão ele coloca os Estados Unidos em um problema contra o Brasil e vice-versa. E não é isso que ele quer. Ele não quer que os Estados Unidos tenham um problema com o Brasil. Não, não. Ele quer combater aquele que ele selecionou como ditador. Ele quer combater o Maduro, ele quer combater o Alexandre de Moraes, ele quer combater a pessoa do ditador e não o Brasil. O Brasil é um parceiro econômico, um parceiro comercial, e ele quer continuar sendo um parceiro comercial. Agora, há um ditador praticando crimes contra a humanidade que deve ser combatido. E percebo que essa estratégia do Donald Trump foi muito bem selecionada e ele já deu início a essa execução. Doutor, outro vídeo do senhor que me chamou muito a atenção foi a maior prova que não houve tentativa de golpe. Qual é a maior prova? No campo diplomático, a maior força de um país é as Forças Armadas. Por que os Estados Unidos é muito respeitado? Além de ser uma potência econômica, ele tem um poderio bélico que amedronta todos os outros países. A Rússia, historicamente, foi respeitada pelo poderio bélico. A China tem um poderio bélico porque tem muita gente, né, pessoal. Então, poderio bélico é algo de extrema importância para uma nação. E o Brasil tem suas forças armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica. Significa que quem tem o controle das forças armadas tem o maior poderio bélico em suas mãos. Então veja, se eu sou o chefe das Forças Armadas e eu quero dar um golpe, eu vou usar minhas Forças Armadas para dar um golpe. Quando o Bolsonaro, ele nomeia, veja, ainda em dezembro, ou final de novembro, se eu não estou enganado, tá? Para não ser leviano aqui. Quando ele nomeia os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica indicados pelo Lula, ainda antes do Lula tomar posse, isso significa que ele já passou o cajado. Isso aqui, para mim, no âmbito diplomático, é a maior prova de que Bolsonaro não queria dar golpe. Se ele quisesse dar um golpe, ele retardaria essa transmissão de cajado. Ele ficaria com os comandantes das forças a seu controle, porque o chefe do executivo, o presidente, manda nas Forças Armadas. Ele é o chefe das Forças Armadas. Quando ele coloca os comandantes das Forças Armadas do próximo presidente, significa que ele já aceitou a derrota, ele já deu o seu poderio bélico ao próximo presidente, ou seja, ele acaba de atestar que ele já passou o cajado. Não tem mais, a partir daquele momento, como tentar um golpe, porque a força militar não está mais comigo. É isso que deixa muito claro que não houve tentativa de golpe. Doutor, outra coisa também que eu acho que vale a pena o senhor debater e explicar para a gente,
São os áudios do Tagliaferro gravados por Oswaldo Eustáquio. Muita gente está com dó do Tagliaferro, mas esquece que ele é um dos responsáveis por tudo que nós estamos vivendo. Não é porque ele saiu da Gestapo. É outro canalha, é outro vagabundo. Ele não fez parte da Gestapo, ele fez, ele perseguiu. É, Gestapo. É um vagabundo também, é um canalha, não merece respeito, tem um pingo de dó desse cidadão, eu quero que ele se exploda. Somos dois, porque eu fui uma das vítimas do Tagliaferro. Eu queria que o senhor falasse, porque tem muita gente falando assim, o que Oswaldo Eustáquio fez é crime, o Tagliaferro pode ser preso, se é que isso, entre o Tagliaferro e o Moraes, não seja também efetivamente um teatro. Inclusive, fala-se que a PF grampeou o advogado do Tagliaferro. O senhor pode desmembrar essa história para a gente? Claro, eu não tenho uma opinião muito formada quanto a isso. Uma certeza que eu tenho é que esse Tagliaferro é um criminoso. Esse indivíduo tem que ir preso porque ele praticou crimes gravíssimos contra inocentes. Tá? E eu não tenho dó nenhuma desse cidadão. Eu acho ele um grande de um canalha. Tá? E eu quero que esse indivíduo apodreça na cadeia. A questão é, sobre esse fato em específico, tá? Eu entendo, Camilo, os dois lados. Eu não tenho uma posição definida, porque de um lado eu tô nem aí para esse Tagliaferro, de outro lado eu tenho um pouco de esperança que ele queria se vingar do sistema. Agora, o posicionamento dos lados é o seguinte: pessoas dizem assim, esses áudios são muito graves, embora antigos, são muito graves e têm que ser divulgados. Eu entendo, eu achei gravíssimo tudo aquilo lá, e nesse ponto eu concordo. Né? Pô, legal divulgar, o povo tem que saber, babá. Do outro lado, eu entendo também quem foi contra a divulgação, porque se o Tagliaferro estava disposto a jogar tudo no ventilador, e ser um delator, por exemplo, não vai mais. Por que ele não vai mais? Porque agora ele está exposto, correndo o risco de ser morto, correndo o risco de ser preso. Então, é essa a balança. Né? Agora, como esses áudios eram muito antigos e até agora o Tagliaferro não se manifestou, não fez delação, eu acho que ele já não queria mais fazer mesmo. Pode ser por isso que o Oswaldo Eustáquio ele divulgou tudo isso daí. Ele falou, eu já tenho faz tempo esse áudio aqui, fiquei esperando esse cara virar um delator, fiquei esperando esse cara contribuir, esse cara não quer contribuir, então vou jogar esse troço no ventilador. Pode ser que tenha sido isso, e se foi isso, acho positivo que tenha feito. Mas está muito claro já que agora, se queriam o Tagliaferro contra o sistema, não terão, porque agora ele já está amordaçado, né? Já tem inquérito contra ele, já estão na cola dele. Então a discussão gira em torno disso. Eu não fico surpreso com esse áudio, né? Falou ali coisas que todo mundo já imaginava, já sabia, né? E é um chorão. É um chorão que fez parte do sistema, foi chutado do sistema, porque... Você sabe por que o Tagliaferro levou um chute na bunda do sistema, né? Não. Foi o seguinte, ele tomou a Maria da Penha, né? Ele praticou algo contra a esposa, ex-esposa, algo assim, não sei ao certo. E aí ele tomou a Maria da Penha. Aí o Alexandre de Moraes chutou ele do TSE por causa dessa Maria da Penha. Daí ele saiu brabinho e divulgou aquelas mensagens lá pra Folha de São Paulo. Ele saiu brabinho porque foi demitido e saiu divulgando aqueles áudios, aquelas mensagens lá. Foi isso que aconteceu. Ou seja, foi vingança, não foi... Um vinga o outro, é tudo gente ruim. É tudo gente do mesmo saco. E o fato da PF ter gravado os áudios, as ligações entre ele e o advogado, isso não gera problema com a OAB? Isso gera, porque daí é o seguinte, é o advogado. Aí eu tenho que proteger minha classe. Aí isso é inadmissível. Como que você vai gravar o advogado? O advogado tá praticando algum crime, falando com o cliente dele? Claro que às vezes você pode estar conversando com um cliente que está interceptado. Aí é natural. Agora você não vai usar os áudios do advogado, a não ser que o advogado seja parte da organização criminosa. Agora, se está tendo apenas um diálogo entre cliente e advogado, você até vai ouvir esses diálogos, porque o cliente está interceptado. Você não vai usar esses diálogos. Agora, você interceptar a linha do advogado, isso é absurdo, isso é criminoso, isso viola o Estado democrático de direito, isso não se admite em uma democracia. Em hipótese alguma, isso não se admite em um ordenamento democrático. Nunca.
E aí abre-se, doutor, mais um precedente para que se grampeie, por exemplo, o meu advogado, o senhor. Abre-se já? É por isso que eu tô tão chateado com a comunidade jurídica. É porque é um silêncio ensurdecedor, em esse caso que estamos vivendo no Brasil, esse processo gravíssimo, só que esse processo vai terminar, Camila. Esse processo vai terminar e outros processos virão. E obviamente que essas ilegalidades que ocorreram agora, ocorrerão. Camila, nós já estamos sofrendo em primeiro grau ilegalidades semelhantes ao que o STF está fazendo. Nós já estamos sofrendo. Eu já tenho visto. Eu que atuo muito em primeiro grau, eu advogo muito em primeiro grau, nós já estamos vendo ilegalidades ocorrendo sem temor algum, porque vai gerando seguidores, né? O Alexandre de Moraes está ganhando seus seguidores, como o Sérgio Moro ganhou, lembra? Da Lava Jato. O Sérgio Moro ganhou seus seguidores e outros juízes imitando ele. É o que já está acontecendo. Então vai criando essa repetição de ilegalidades e as coisas vão se tornando comuns. As ilegalidades vão se tornando comuns. E isso vira uma cadeia, isso vira uma bola de neve e você não volta nunca mais. Não há mais como restabelecer a ordem democrática. E isso vai acontecer. Esse processo vai terminar, as ilegalidades serão repetidas em outros processos adiante, os advogados vão gritar e não vão ser ouvidos, porque outrora aceitaram essas ilegalidades por questões ideológicas. Doutor, o senhor falou que atua muito na primeira instância. Os julgamentos não deveriam estar ocorrendo na primeira instância, já que são pessoas sem mandato? Deveria, mas não irão, né? Deveria, não irão, e não há mais como discutir isso, Camila, porque o STF já bateu o martelo. Ex é no STF. Ex-presidente da República é no STF. Veja, o que você vai fazer? Você vai recorrer para quem? O STF falou, tá falado. Aquilo que a gente estava dizendo no início. O STF é o último a dizer, é o último a falar, é o dono da bola, e não há para onde recorrer, Camila. Infelizmente, essa discussão ela já é passada. Bola para frente. Essa discussão não existe mais. Ex-deputado, ex-presidente, tudo no STF. Inclusive, doutor, o Supremo, né, não foi exatamente o Alexandre de Moraes, porque houve uma votação. Ampliou o foro privilegiado para pressionar as alianças de direita em 2026, com foco, inclusive, para pegar o Kassab, porque ele está apoiando a anistia. Como o senhor vê essa ação do Supremo estendendo ainda mais os seus tentáculos e os próprios parlamentares, no caso, o Senado, quieto? Você imagina, né? Você imagina isso, gente. Anistia é direito e prerrogativa do Congresso Nacional. Como pode um outro poder querer ou não querer que uma lei seja aprovada? E para impedir que essa lei seja aprovada, utiliza-se de estratégias para perseguir pessoas que têm capacidade de fazer aprovar essa lei. Isso não é uma democracia. Isso não é um Estado de direito. Não há aqui 3 poderes no Brasil. Existe um único poder mandando nos outros 2 e utilizando, inclusive, da força, da grave ameaça para mandar. Isso Camila, isso não tem outra palavra. Isso é ditadura. Isso é ditadura da toga. Literalmente. Doutor, senhor que aí é doutorando no processo criminal, isso não é... O silêncio do Senado não é criminoso? Eles não estão compactuando com tudo isso? É aquilo que eu falei, Camila, esse silêncio do Senado é por uma grave ameaça. Então, veja, isso é constrangimento ilegal. Você obrigar que alguém faça ou proibir que alguém faça alguma coisa mediante grave ameaça. O nome disso é constrangimento ilegal, isso é crime no Brasil. Os senadores estão calados porque estão amordaçados, estão com uma faca no pescoço. Se vocês forem contra as nossas pautas, nós iremos processar vocês e punir vocês, caçar vocês e torná-los inelegíveis. Então, não ache que os senadores estão alinhados com o STF, não. Estão com medo. Porque tem muitos ali que têm teto de vidro, né?
tem um monte de BO nas costas e tem que ficar quietinho, porque senão o STF coloca esses processos desses senadores em julgamento e pronto, estão acabados. Entende, Camila? Então não tem um silêncio ali porque estão apoiando o STF. Não, tá todo mundo ali com a corda no pescoço, amordaçado. Mas aí, doutor, não seria de bom tom do Senado se unir e enfrentar tudo isso, serem sinceros com a sociedade? Olha, eu tenho isso no STF, e eles estão me chantageando. Aí também não quebraria uma possível cumplicidade com esses crimes? Mas daí é uma questão de. É uma questão pessoal. É uma questão de berço, né, Camila? Eu posso falar por mim, né? É uma questão de berço, é uma questão de caráter, daí vai muito além, né? Será que esses caras têm caráter suficiente para isso? Outra coisa, será que financeiramente também não é rentável ficar na moita? Vai fechar as portas, vai estragar os negócios, né? Uma campanha eleitoral custou muito caro para estar lá como senador, está devendo muito favor para estar lá como senador, vai jogar tudo isso no lixo. Então esse jogo é muito pesado, Camila. Esse jogo não é isso, não. Esse povo não está preocupado com a voz das ruas, não. Esse povo está preocupado com o jogo deles, com os parceiros deles, com a conta bancária deles, Camila. Mas ainda não existe o crime. Vamos pegar nos anais da história. Os nazistas fizeram o que fizeram e depois foram julgados no Tribunal de Nuremberg. Isso também não causaria, lá para frente, um julgamento para eles por cumplicidade, por omissão, por apoio a tudo isso? Camila, nós vamos ter um Tribunal de Nuremberg no Brasil. Eu não me canso de dizer. As pessoas não estão se atentando à gravidade do que está acontecendo no Brasil. Nós somos vítimas de crime contra a humanidade. Uma missionária presa. Você vê aquela senhorinha lá que saiu lá domiciliar, uma senhorinha. Uma senhora que se der um revólver na mão dela, ela não tem força para puxar o gatilho. O gatilho é pesado para aquela senhora. Entende? Agora, todos aqueles que estão compactuando com isso serão punidos. Agora, eu acho que esses senadores têm que ser punidos mais cedo, né? Eles têm que ser punidos em 26. Eu espero que o povo seja inteligente, não vote nesses senadores de novo. Tem que trocar 100% do Senado. Né? Claro que tem alguns ali, como o Flávio Bolsonaro, o Marcos Duval, o outro lá do Espírito Santo, o pastor lá, esqueci também agora. Tem alguns nomes ali que são interessantes, que eu respeito, que eu admiro. Agora, 90% do Senado não tem direito de continuar naquela cadeira, que é a cadeira mais importante do Brasil. É o Senado que fiscaliza os outros poderes, é o Senado que pode instaurar um processo de impeachment. O Senado é a cadeira mais importante de uma democracia, mais importante que o presidente da República. Doutor, o senhor advoga, defende um tenente-coronel com diversas especializações, seria assim a estrela do Exército, né? Com estrelas e patentes e tudo. O Braga Neto, ele também está preso. Qual a posição do Exército com o julgamento contra o seu cliente, que estava aí cotado também para ocupar altos cargos dentro do Exército? General Braga Neto preso, General Heleno sendo perseguido. O que justifica esse silêncio e essa anuência do Exército? Camila, nunca tive contato com militares além do meu cliente, nunca tive contato com o comando do Exército, desconheço, não tenho essa resposta para te dar. Nunca, ninguém nos procurou, estamos fazendo nossa defesa sozinhos. É claro que o Azevedo está tendo um apoio institucional, né, não está sofrendo tortura, não está sofrendo, né, está sendo respeitado. Agora, apoio no processo, vamos apoiar, estão lutando por ele, eu desconheço se está havendo algum bastidor nesse ponto. Agora, para mim, não chega essa informação, Camila. Como o senhor vê esse silêncio do Exército? Eu vou falar na minha visão de população, de povo, de pagadora de impostos. Eu acho isso revoltante, porque uma instituição que deixa o seu general, o Braga Neto, que fez a intervenção no Rio de Janeiro, uma intervenção extremamente bem-sucedida,
no Rio de Janeiro, eles não abrem a boca, vê o general Heleno, que já é um senhor de idade, sendo perseguido, presidente da República, e os seus pares sendo perseguidos dessa forma, e não abrem a boca, eu, como população, como povo, vejo uma fraqueza e uma submissão ao Supremo, querendo ou não, revoltante, porque as nossas Forças Armadas era a nossa última esperança. Como o senhor vê isso? Camila, o atual comandante do Exército foi nomeado pelo Lula. E no Exército existe aquilo que chamam de cadeia de comando. O que é cadeia de comando? O de cima manda mais que o de baixo. Quem manda no Exército é o comandante do Exército. Quem não tocar como ele determina, ele troca, ele tira. Então ninguém quer perder o emprego, ninguém quer perder o salário. Pronto, a resposta está aí. O comando do Exército foi nomeado pelo Lula, e o comando do Exército manda no Exército. Quem enfrentar a ordem do comando do Exército está fora, está demitido, perde o emprego, vai preso. Ninguém vai enfrentar o seu chefe. Essa é pronto. Quem que vai enfrentar o chefe? Ninguém vai enfrentar o chefe, ainda mais no militarismo, que você pode tomar uma punição física, tomar uma cadeia, entende? Então, mais ainda no militarismo, que não admite greve. A Constituição não admite que um militar faça greve. Então, sem chance esperarem algo do Exército, esqueça. Então, para a população, então, doutor, qual seria a saída? Porque sem chance de esperar algo do Congresso, sem chance de esperar algo do Exército. Inclusive, o deputado federal Zucco entrou com a PL para pedir a anistia para pedir o habeas corpus dos presos do 8 de janeiro. Qual, então, é a saída para o povo? A única saída do povo é em 26, 2/3 do Senado Federal. O povo vai votar em 2 senadores do seu estado. Então você vai selecionar os 2 melhores nomes e vai votar nesses 2 nomes. Para que em 27 exista um Senado Federal no Brasil, porque o Brasil não tem Senado Federal hoje. Esses que lá estão não podem ser chamados de senadores, né? Então a solução do Brasil é um Senado novo em 2027. Perfeito, doutor. Eu concordo plenamente com o senhor. A saída do Brasil é a votação, embora sejam caixinhas mágicas, mas, né, para deputados e para senadores, para que a gente tenha principalmente pessoas que não tenham processo, que não tenham ligação com o Supremo. Mas nós também temos que lembrar que existe o Bolsa Família. Como o senhor vê essa manipulação do povo, principalmente no norte, há muitos dependentes do Bolsa Família, influenciando nas escolhas dos parlamentares com a justa razão, com medo de perder a sua única fonte de renda? É o jogo da esquerda, né? Gerar uma dependência falimentar, gerar uma dependência física, gerar uma dependência emocional. É o jogo da esquerda. Veja, as pessoas pouco reconhecem isso, mas a esquerda, ela pouco investe em educação porque ela quer manipular. Ela quer manipular o povo com menos estudo, menos educação, um povo mais manipulado. Mas é uma grande ilusão também, né? A esquerda vem com esse papo de eles são os donos, eles são os paladinos, o pai do pobre, é eles que dão assistência. Veja que o Bolsonaro deu mais assistência do que a própria esquerda. Só que não usa isso como palanque, né? Então, infelizmente, a esquerda sabe usar esse discurso como palanque. Então, gera uma dependência emocional dessas pessoas mentirosa. Então, é necessário que tenha Bolsa Família. É obrigação do Estado prestar assistência. Obrigação do Estado. Agora, o Estado tem que gerar condições de que essas pessoas consigam largar essa dependência. Você não dá só o peixe, né? Você não fica dando peixe para sempre. Você tem que dar varinha de pescar. E a esquerda não quer que as pessoas tenham a varinha de pescar porque ele quer aprisionar as pessoas. É o que o Bolsonaro fez. Ele dava o peixe para quem não tinha como pescar e dava a varinha de pesca para quem tinha condição de pescar. É esse o certo. É isso que a direita quer. É isso que a gente busca quando a gente fala em liberdade. Perfeito, doutor. Agora, falando em liberdade, não tem como a gente não falar no presidente Jair Bolsonaro. Ontem, aqui em São Paulo, na Paulista, aconteceu uma manifestação magnífica, gigantesca, embora a USP minta que só teve 45 mil pessoas. Nós temos imagens dos drones
Só na Gomide cabem 45 mil pessoas e ocupou 3 ou 4 quarteirões, pelas imagens dos drones. O presidente ele alega que, se ele for preso, ele pode ser morto. Pergunto, essa prisão dele realmente pode vir a acontecer, mesmo com o povo unido contra essa prisão? O Supremo vai querer entrar nessa briga? E a segunda pergunta é, ele realmente pode ser morto? Ele não vai ter uma proteção dentro da cadeia? Não, a prisão ela é possível. Por quê? Qualquer condenação acima de 8 anos é prisão no Brasil. Eu não acredito que o Bolsonaro será preso preventivamente, que é aquela prisão antes do fim. Mas ele está sendo processado. Eu não posso, na condição de advogado criminalista e professor de processo penal, dizer que existe um processo, mas não existe risco de prisão. Não. Um câncer. Eu não posso dizer que um paciente está com câncer e não tem risco de morrer. Todo paciente com câncer corre risco de morrer. Então o processo é o mesmo raciocínio. Existe um processo e o risco de ser preso. Agora, quando será preso, que está surgindo uma grande discussão. Eu não acredito mais numa prisão em 2025. Mas essa prisão ela é muito real. Porque se condenado, as penas vão passar de 8 anos, com toda certeza. Passando a pena de 8 anos, é cadeia no dia seguinte, não tem para onde recorrer. Então a prisão do Bolsonaro, ela é praticamente certa. Agora a discussão é quando será. Entende, Camila? Quando será? Eu tenho um pouquinho de esperança ainda que esse jogo vá virar, porque eu acredito que a pressão popular vai começar a interferir, pelo menos minimamente, dentro da Suprema Corte, e vai começar a aumentar o debate entre os ministros. Eu acho que o Alexandre de Moraes não é mais unânime, ainda é maioria, mas não é unânime, e cada vez mais esse processo vai enfraquecendo, e essa força do Alexandre de Moraes vai enfraquecendo entre os pares, e essa é a única esperança que nós temos. Doutor, aí é que tá, eles vão querer enfrentar de fato a fúria do povo, porque assim, nós temos já o Daniel Silveira preso, o que já gera revolta, porque nem na Páscoa ele vai poder sair para ver as filhas, sendo que era para ele estar solto. Ele tinha ganhado a liberdade condicional, voltou para a prisão porque teve pedra no rim. Existe toda uma perversão nessa estrutura contra o Silveira. Nós também temos exilados. O povo já está já no nível de saturação. Até algumas pessoas da esquerda falam sobre isso. É conveniente para o Supremo enfrentar a fúria de um povo cansado? Não menospreze jamais a cabeça de um ditador. Essa pergunta pode ser feita o seguinte: o ditador da Venezuela está preocupado com o povo? O ditador da Coreia do Norte, o ditador nunca está preocupado com o povo. Ele sempre pensa que ele tem um Estado, que o Estado é mais forte que o povo, e o povo vai ter que estar de joelho sempre. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Então, assim, é possível que a força popular comece a interferir de alguma forma em outros ministros. Então é possível que outros ministros possam começar a repensar suas atitudes. Por isso que eu insisto que o povo continue gritando, que o povo continue bradando dentro da legalidade sempre, porque nós somos ordeiros, então dentro do direito assegurado constitucionalmente, que cada vez mais o povo se levante. Porque isso interfere, sim. Isso pode de certa forma, interferir no quórum. Agora, é muito difícil dizer quem tem maioria e quem não tem. Mas essa gente não está preocupada com o povo, não, Camila. Com certeza não. Eu acho que esse poder, essa força do povo, ela deve existir principalmente para influenciar o Senado Federal. Eu acho que esse levante do povo está sendo muito necessário, principalmente para haver interferência no Congresso, porque o povo está diretamente vinculado aos congressistas. O povo não nomeia ministro do STF, então não posso dizer que o ministro do STF está preocupado com a voz do povo. Ele não depende do povo para estar onde está, ele já está nomeado e o povo não tem como tirá-lo dali. Agora, esse levante do povo deve existir e tem reflexos diretos no Congresso Nacional, que ali são os representantes do povo. E o Congresso Nacional tem muito a fazer, né, Camila? Sabemos que o Congresso está pecando muito. O Hugo Mota está sendo um covarde, né? Está amordaçado, como a gente falou, já enfiaram um inquérito nele para amordaçá-lo.
Então é importante essa interferência do povo para que pelo menos seus representantes tenham vergonha na cara e comecem a representar de fato o povo brasileiro. Doutor, o que nós podemos, então, esperar daqui para frente? Ontem nós tivemos a manifestação, o povo já deu sua voz em São Paulo, Rio de Janeiro, diversas manifestações nas redes sociais. O que a gente pode esperar daqui para frente? Lembrando que ano que vem, 2026, a gente entra em campanha eleitoral e, inclusive, é proibido de falar sobre as caixinhas mágicas. Aí que entra uma pergunta, doutor, que me veio agora. Onde na Constituição está escrito que a gente não pode questionar as eleições? Não, isso daí faz parte da democracia, né? Agora eles conseguiram amedrontar o povo que esse assunto é tabu. Ninguém pode falar desse assunto e ninguém vai falar. Pode ter certeza. Na próxima eleição, ninguém vai ter coragem de falar esse assunto. Isso daí é águas passadas e quem falar isso vai ser perseguido. É um assunto que não se discute mais no Brasil. Eles conseguiram, nesse ponto, amordaçar o povo. O que eu posso esperar daqui para frente é que o povo não se acovarde aos seus representantes, nesse primeiro ponto. O povo tem que entender que aquela gente que está lá, aqueles 500 deputados, aqueles 80 senadores, né, eles estão lá por causa do voto do povo, voto popular. Então eles merecem respeito à vontade popular. Eu espero que o povo cobre com mais garra, né, de forma mais dura, os seus representantes. Doutor, juro que é a última pergunta que me veio agora, juro, é que me veio agora. Aqui é um prazer. Dizem que reza a lenda, porque agora no Brasil Constituição é lenda, então reza a lenda que interferência nas eleições é crime. O Supremo, em 2022, impediu que nós falássemos a verdade sobre o Lula. Defensor do aborto, defensor de ditador, lambe-bota de comunista, preso, corrupto, isso tudo nos foi proibido de falar, inclusive proibido ao presidente Jair Bolsonaro. O outro lado não teve qualquer tipo de proibição, inclusive o Janones, o rachador, né, que fez rachadinha, ele se gaba de ter interferido no processo eleitoral, divulgando fake news. Ele fez até um livro, Janonismo Cultural. Como o senhor vê esses lados? Um lado não pode falar a verdade, mas o outro lado pode mentir, interferindo nas eleições, que nada é feito. Isso é crime. Isso é improbidade administrativa, isso é crime de responsabilidade. Você interferir de alguma forma no pleito eleitoral, seja favorecendo um lado ideológico ou outro lado, isso é crime de responsabilidade da autoridade que o faz, merecendo cassação, perda do mandato. A lei eleitoral brasileira, ela proíbe durante o pleito eleitoral a difamação, a calúnia. Então, quando você dá uma notícia lá, corrupto. Então, pera lá, esse cara tem processo com trânsito em julgado? Tem. Então pode chamar de corrupto. Não tem, não pode chamar de corrupto. Então, em cima disso, entende? Então, o que é verdade e o que não é, porque a lei diz, você não pode difamar, você não pode caluniar. Agora, a partir do momento que você aplica a lei para um lado e não aplica para o outro para favorecer, aquele que está utilizando da caneta para favorecer um lado, favorecer o outro, está praticando um crime de responsabilidade. Agora, claro que no Brasil essa lei de crime de responsabilidade não existe. Ela está só no Google, ela existe só para inglês ver. Então é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, Camila. Esse é o Brasil. É a democracia, é o Estado democrático de direito. Esse é o tal do Estado. Pode, obedece quem tem juízo. A democracia relativa, como diz o Lula, né? Deve ser essa que eles falam. Deve ser isso. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor, mas deixa suas redes sociais, eu acompanho pelo Instagram. O Instagram é a rede que eu mais uso, @JeffreyChiquini. E o X? O X eu comecei a usar faz um mês. Mas o X eu uso mais para xingar pessoas. Acompanhe o X. Eu gosto do X porque é a Cracolândia da internet. Eu pretendo usar, eu xingo os outros ali já. Eu adoro o X, lá é livre, usem o X. Mas o seu Instagram... Eu também é Jeffrey Chiquini também, eu uso sempre igual. Doutor, o seu Instagram é muito bom, o senhor sempre opina, tem vídeos, tem cortes, está sempre muito atualizado, inclusive com notícias. O senhor não tem medo de virar alvo do Supremo? Eu não.
Eu sou um cidadão, tenho liberdade, sou um advogado, eu vou sempre defender a correta aplicação da lei, eu nunca vou me ajoelhar para ditador, nunca vou me ajoelhar para a tirania do Estado, jamais. Eu sou advogado, eu tenho um compromisso com a lei, com a correta aplicação da lei, é minha missão de vida defender a Constituição. A partir do momento que eu parar de defender a lei e a Constituição, eu não sou mais advogado. E eu não nasci para ser covarde, a advocacia não combina com covarde, e quem é covarde não tem que advogar. Eu jamais vou me curvar à tirania. Eu sou um defensor da lei e da correta aplicação da lei, Camila. Votem Jeffrey Tichini 2026 para deputado federal ou para o Senado, para nos ajudar. Aí já estou dando até mandato, senhor. Você está me arrumando problema, né? Já tem pouco. Esse é um problema a mais. Um problema a mais, isso mesmo, Camila. Obrigado, querida. Doutor, muito obrigada. É um prazer imenso recebê-lo. Já estou me sentindo em casa já, Camila. Já está em casa. É isso mesmo. Obrigado pelo carinho, pela consideração. Estamos juntos sempre. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, doutor. Isso é verdade. Quero agradecer ao pessoal da TVD Parabólica Digital 581 que nos acompanhou até aqui e nos permite entrar em suas casas todas as noites. Nos vemos amanhã, terça-feira, às 10h30. Fiquem todos com Deus. Um abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau.